Olá, senhores. Vamos agora começar, de fato, a nossa correção de sentença. Então, estamos trabalhando no caderno de exercício e eu estou trabalhando agora a sentença de número 1, que está na página 48. Então, vamos modular como será essa videoaula. Nós temos a sentença, que vai da página 48 até a página 52. Nós temos aqui as planilhas prontas desta sentença, inclusive o passo a passo, como que foram feitas as apurações e os cálculos, ok? Até na página 60. A partir daí, eu já tenho a correção pelo PJE Calcs. Então, o que nós fizemos? Nós demonstramos aqui as principais planilhas que você vai usar no PJE Calc. Lembrando que o cálculo já está pronto, fica muito mais fácil agora fazer o PJE Calc. Lembrando também que o PJE Calc você baixa no site da sua região, no TRT da sua região ou no TRT 8. Todo mês você tem que atualizar a planilha, atualizar o sistema, para que ele pegue as tabelas de correção. É muito fácil o PJE no sentido de facilidade para os cálculos. Você economiza muito tempo quando você utiliza o PJE. Então eu vou te pedir que você leia com atenção a matéria que está no seu livro, que você baixe o sistema, que você veja as videoaulas do sistema que está lá no site, que recorra ao manual, está muito bem explicado, um programa muito bacana, ok? Então vamos lá. Então vamos agora falar da sentença. Então, como nós explicamos na aula passada, a sentença é dividida em relatório, você pode visualizar aqui na página 48. O juiz aqui explicou, sintetizou o processo, aí ele passa a fundamentar cada verba que o empregado, o reclamante, vai ter ou não direito. Neste caso, houve um reconhecimento de vínculo empregatício, aqui no item 2.3. Então, houve um reconhecimento de vínculo empregatício e o juiz determinou quais seriam as parcelas que seriam devidas ao reclamante. Então, se você observar, o juiz determinou que a admissão seria em 6/3/2015 e considerou a saída em 9/1/2016. Neste caso, ele já está considerando o aviso indenizado, tá certo? Ele vem explicando porque é o papel da fundamentação, é explicar cada verba. Ele pediu adicional transferência e não conquistou, então eu vou passar direto. E ele conquistou hora extra. Neste caso, as horas extras que ele conquistou foi arbitrada pelo juiz. Então observa que o juiz arbitrou as horas extras como ele estivesse trabalhando de 8 às 18, de segunda a sexta-feiras, até a data 16/5/2015. Ele determinou a remuneração de R$ 2.500. Essa será a nossa base para os nossos cálculos. E ainda ele disse que por 3 vezes na semana, o empregado reclamante laborava de 19 às 22, por 3 vezes da semana, a partir de 17/5/2015. Observando aqui ainda que ele indefere os reflexos do repouso nas demais parcelas. Ele usou OJ 394. Como eu já expliquei, dá uma olhada o que significa OJ 394. O repouso ele não vai refletir nas demais verbas. O repouso não é base para férias, não é base para o 13º, não é base para o fundo de garantia, nem para o aviso. Observa lá o que diz a OJ. Leia com atenção para a sua sentença ficar correta. Ok? Feito isso, ele autoriza a dedução de parcelas do mesmo título. Neste processo foram pagas parcelas, apesar de vocês não terem todo o processo, na planilha nós já temos esses valores. Ok? Ele determina como fator de correção o IPCAE. Também eu vou te pedir que você recorra ao seu livro. Por quê? É divergente
as questões inerentes à correção dos valores. Ora o juiz defere TR, ora ele defere IPCAE, ora ele defere TR mais IPCAE. Observe sempre a sentença. No seu caderno de exercício, ao final, nós temos as tabelas que nós estamos utilizando. Neste caso, estamos atualizando todos os cálculos até o dia 30 de janeiro de 2020. Então, todas as tabelas estão com esta data. Ok? Quando nós estivermos lá no PJ Calc, você vai ver que o sistema lhe permite utilizar qualquer tabela, desde que você marque a opção. Então, o importante não é necessariamente conhecer de sistema, é conhecer de legislação. O sistema, como eu sempre digo, é apenas uma ferramenta. Ok? Então, o juiz determina aqui a correção de IPCAE, que é o índice que nós vamos utilizar nos nossos cálculos, juros de mora de 1%, eu explico isso quando estivermos fazendo o cálculo, honorário advocatício ele indeferiu, e aí ele vem para a conclusão. Aí, nessa conclusão, como nós já conversamos, ele defere as parcelas, ele relembra o que ele já disse, no nosso caso, aviso indenizado 30 dias, salário 2.500, salário 10 dias, 10 dozeavos 10º, 10 dozeavos de férias, mais um terço. Inclusive, ele cita aqui o valor, 2.777, multa do artigo 477, que é quando a empresa atrasa a rescisão. Observe que a sentença é clara em quais direitos você deverá apurar. Inclusive, quais serão esses valores. A nossa liquidação tem que ser exatamente igual à sentença. E aí ele relembra aqui como foi feito, como foi determinado as horas extras. Ok? Então, a partir de agora, vocês vão me acompanhar a partir do seu caderno de exercício, nas planilhas de elaboração dos cálculos, e eu vou explicar como que foi feito o passo a passo desses cálculos. Ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo nesse processo é abrir os cartões de ponto. O juiz arbitrou as horas extras de segunda a sexta, como dito no processo, e nós vamos apurar no limite de 44 horas semanais. Então, aqui na planilha de folha 53, você começa o apontamento do cartão de ponto. Como que nós fizemos este apontamento do cartão de ponto? Se você verificar aqui o mês 7 de 2015, eu coloquei a entrada, a saída, 1 hora de intervalo, e aquelas 3 horas que o juiz deferiu, eu escolhi a terça, a quarta e a quinta. E eu vou repetir sempre ela na terça, na quarta e na quinta. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu começar a colocar em dias alternados, eu vou prejudicar ou o reclamante ou a reclamada. Por exemplo, um dia que tiver feriado. Se eu começar a trocar, vai acontecer de apurar no dia de feriado ou até começar a pular os feriados. E não é assim que acontece. Então, se eu padronizar, fica mais fácil. Eu tenho um padrão, é esse padrão que eu vou seguir, é essa a minha metodologia. Então, se cair feriado na terça, na quarta ou na quinta, logo ele não vai ter essa hora extra. Então, é um padrão, uma metodologia que eu vou utilizar nos nossos cálculos. Ok? Voltando aqui, então eu fiz a apuração do ponto, mês a mês, coloquei o limite de 8,48 por dia, porque se você considerar de segunda a sexta, 8,48 soma 44 horas semanais, que é o limite semanal de apuração. Então, nós fizemos isso durante todo o contrato. Apuramos a hora extra mês a mês durante todo o contrato, segundo a metodologia determinada pelo juiz. Isso anexo 1. Já no anexo 2, nós fizemos aqui a composição da remuneração. Fica mais fácil trabalhar dessa forma. Então, o salário deferido foi 2.500, a jornada mensal 220, o valor da hora 2.500 dividido por 220. Então, a hora dele é de R$ 11,36.
Então, esse anexo 2 só serviu para apuração da remuneração. Estou considerando desligamento em 10/12 de 2015, porque o aviso é indenizado. A projeção dele é que foi para janeiro de 2016. Ok? Então, o desligamento foi em 10/12 de 2015. Já aqui, no anexo 3, eu começo a apurar as parcelas devidas a título de verbas rescisórias. E aqui eu venho colocando aquilo que o juiz determinou. 10 dias de salário, 10 dozeavos de 13º, 10 dozeavos de férias, acrescido de 1/3. Lembrando que esses valores já estão definidos aqui na sentença. Então, mesmo que esses valores dessem diferente, eu teria que respeitar o limite da sentença, porque a sentença determinou esses valores. E aqui eu tenho os valores pagos, um menos o outro, o valor devido. Esse índice aqui é o IPCAE, mês a mês. Lembrando que eu trato por competência, tá certo? Então, este valor vezes o IPCAE dará esse resultado corrigido. Então, para verbas rescisórias, acrescida a multa do 477, que seria o salário dele, um valor de R$ 7.804,10. Esses valores aqui foi aqueles pagos já pela empresa. Ok? Feito isso, vamos ao anexo 4, onde estamos apurando as horas extras. Eu vou te pedir para que você observe no seu livro como que se calcula a hora extra e os reflexos dela. Vai lá na parte que fala de rescisão, para que você analise como que reflete as horas extras no aviso, como que ela reflete no 13º e como que ela reflete nas férias, ok? Para que você possa entender de maneira mais tranquila a sentença. Feito isso, eu transporto as horas extras que eu já apurei no anexo 1, correto? Então eu tenho aqui, por exemplo, 4 horas extras com a fórmula salário vezes 1,5 vezes as horas extras, vezes o total de horas, eu tenho 68,18. Por que 1,5? Hora extra a 50%, correto? Divido pelos dias úteis, vezes dias não úteis, enquanto o repouso semanal remunerado. Eu estou preocupando em perder um tempo maior na primeira sentença para que ela seja a base para as demais. Eu não vou estar tão detalhista nas demais sentenças. O repouso semanal remunerado, observe no seu livro a forma de cálculo. Ele pode ser dias úteis ou simplesmente dividir por 6. Dá uma olhada no seu livro esta metodologia, ok? Voltando aqui, enquanto repouso, o reflexo em férias. Como eu já disse, as férias, o reflexo dela é a média em horas, apurar a média em horas, vezes o último valor, ou seja, o valor que ele estaria tirando férias, ou da verba ou da rescisão, vezes 1,5, que eu vou converter em hora extra, dividido por 12 vezes 10, que são 10 dozeavos, mais 1/3, vezes 1,3333, que seria 1/3. Então, esse é o reflexo em férias. A mesma coisa, eu faço reflexo no 13º e no aviso prévio. Lembrando que você deverá recorrer ao seu livro para estudar melhor como que seria esse cálculo. Mas aqui eu tenho aqui a fórmula desta apuração. A mesma lógica. Média em horas, vezes o último salário, vezes 1,5. No caso do aviso, não há proporção, é de 30 dias. Até porque ele tem mês de um ano.